Pronto, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Todo mundo ouvindo? Sim, senhor. Beleza. Beleza, muito bem. Hoje nós vamos falar sobre concordância nominal, como nós já havíamos acordado aí na aula anterior, né? Terminamos a parte de concordância verbal. Só que vamos recapitular algumas questões sobre a concordância verbal que nós já vimos anteriormente. Nós vimos que a relação da concordância do verbo é sempre com o sujeito, não é com o complemento. Sempre com o sujeito, pelo menos é o que diz a regra geral. Mas, se não me falha a memória, nós vimos que um dos verbos da língua portuguesa, em concordância especial, ele pode concordar com alguns elementos, como, por exemplo, o predicativo do sujeito. Que verbo foi esse que nós falamos, em que o verbo necessariamente não concorda com o sujeito? Verbo ser. Isso, muito bem. Foi o verbo ser. O verbo ser é o verbo da língua portuguesa que necessariamente não precisa concordar com o seu sujeito. Isso foi discutido, massa. Nós vimos também que, dentre os casos de concordância verbal, já na última aula, nós vimos que o sujeito composto, por exemplo, ele pode estar anteposto ou posposto ao verbo. Por mais que seja o mesmo sujeito da oração, quando ele está anteposto ao verbo, diz a língua portuguesa que o verbo só pode ficar no plural. Mas, se o mesmo sujeito composto estiver depois do verbo, haverá então duas possibilidades de concordância. Ou com o mais próximo, ou ir para o plural, que é o que diz a regra geral. Então, foram questões que nós vimos de concordância verbal, e isso em relação ao verbo e ao seu sujeito. O que nós vamos discutir agora não tem mais nada a ver com o sujeito e com o verbo. O que nós vamos discutir agora é a concordância nominal, ou seja, a concordância entre nomes. De cara, lembrem-se sempre de estar com um caderninho para fazer algumas anotações, tá, gente? Lembre-se sempre disso. Quando nós falamos em concordância nominal, nós estamos falando em concordância entre nomes. E aí, por que eu pedi para vocês terem um caderninho para fazer anotações? Quando nós falamos em nomes, nós estamos falando no substantivo, no adjetivo e no advérbio. No substantivo, no adjetivo e no advérbio, tá? Então lembra disso. A concordância é entre eles, entre os nomes da língua portuguesa, e esses são os nomes. E daí vai a importância da concordância nominal, porque ele vai ter que concordar em gênero e em número. Mas quando eu falo que os nomes da língua portuguesa são substantivos, adjetivos e numerais, e advérbios, e aí às vezes também entram os numerais. Mas quando eu falo que é substantivo, adjetivo e advérbio, dessas três classes gramaticais, uma delas é invariável. Quem é? O advérbio. Perfeito. Esse daí, gente, que é nome, esse daí que é o advérbio, que é nome, olha, em possibilidade alguma ele vai para o plural, viu, gente? Ele não tem concordância, ele não tem variação. Ele concorda sem variar. Então, a concordância mesmo vai ser entre o substantivo e o adjetivo. E aí o pronome e o numeral, tá? O advérbio entra na história, mas entra como classe invariável. Então, na concordância nominal, o advérbio, que também é nome, ele é invariável. Então, lembra disso. Vamos lá, vamos ver o que é que diz aí a teoria. A teoria diz que concordância nominal é a relação que se estabelece entre as classes de nomes. É o que faz com o substantivo, com que o substantivo concorda com pronomes, numerais e adjetivos, entre outros, certo? Exemplo que ele colocou. Essas três obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Se eu pegar essa parte inicial, essas três obras maravilhosas, quem é o nome? Quem é o núcleo das quatro palavras? Obras. Obras. Perfeito. O núcleo é obras. Mas quais são os três nomes que estão associados a esse substantivo? Estas três e maravilhosas. Beleza. Estas três e maravilhosas. Observem que o substantivo obras está no plural e é feminino. Está no plural e é feminino. Estas, que é pronome, também está no plural e é feminino.
3 está no plural, porque ele é invariável quanto ao gênero, só é variável quanto ao número. E maravilhosas, que é o adjetivo, também está sofrendo variação de gênero e de número. Então, aí, beleza. Então, o que é que nós temos? Nós temos um nome, que é o substantivo, como elemento nuclear, como núcleo do sujeito da oração, e 3 outras classes gramaticais presas ao nome. O pronome estas, o numeral 3 e o adjetivo maravilhosas. Então, essas 3 classes gramaticais estão concordando com o seu substantivo ou o substantivo a que se refere. E aí eu coloco aí a resolução do que diz. Neste caso, pronome, numeral e adjetivo concordam com o substantivo obras. Isso vocês falaram agora há pouco. Estas e não estes. Obras, pronome que está no plural concordando com ele em gênero e número, como nós já vimos. E o 3 só vai sofrer a variação de número porque ele não tem a variação de gênero. E o maravilhosas, que é o adjetivo, também concordando com o gênero e com o número do substantivo obras que está no feminino. Então, essa é a regra básica de concordância nominal. Mas o que nós vamos ver a partir de agora são os casos específicos que estruturam as regras modelares de concordância nominal. E é isso que a gente vai ver exatamente a partir de agora. Aí a primeira regra diz, atenção, viu, gente? Atenção, muito cuidado, porque assim como na concordância verbal tem umas nuances, aqui também na concordância nominal as regras são muito parecidas. Então você precisa estar atento a todo o detalhe que ele determina para a gente. Olha o que ele diz a primeira regra. Quando um único substantivo for determinado por mais de um adjetivo, aí ele diz, quando houver um único substantivo determinado por vários adjetivos, há 2 construções possíveis. Quando tiver um substantivo ligado por mais de um adjetivo, ou seja, só tem um substantivo e vou ter mais de um adjetivo. Então, tem 2 possibilidades de concordância. E é isso que ele vai mostrar para a gente. Vamos ver o que ele diz aí. Olha os exemplos. Estudava os idiomas francês, inglês e italiano. No segundo exemplo, estudava o idioma francês, o inglês e o italiano. O que é que a regra diz? Que há 2 possibilidades de concordância quando um substantivo for ligado por mais de um adjetivo. Quem é o único substantivo aí da oração? Idiomas. Certo. No primeiro caso, está no singular ou no plural? Plural. E no segundo caso? Singular. Certo. Quais são os 3 adjetivos pátrios que estão se referindo a idiomas? Francês, inglês e italiano. Perfeito. Francês, inglês e italiano. Alguém poderia dizer para mim por que, se as frases são tão similares, não são iguais, mas são similares, por que no primeiro caso o idioma está no plural e no segundo caso o idioma está no singular? Se vocês olharem, tem uma diferença bem sensível entre as 2 frases. Estudava os idiomas francês, inglês e italiano. Estudava o idioma francês. Tem ali os e embaixo tem o, né? Isso, valiga. E tem o idioma francês, o inglês e o italiano. E na de cima tem os idiomas francês, inglês e italiano. O que acontece é que, no primeiro caso, a ausência do artigo diante dos adjetivos, concorda? Como é? Repete, por favor. No primeiro caso, em relação ao segundo, se eu olhar o primeiro caso, francês, inglês e italiano, nós vamos observar que há a ausência do artigo diante dos adjetivos. Sim ou não? Sim. Não é? Então, o que está determinando com que o substantivo fique no plural, no primeiro caso, é a ausência do artigo diante dos adjetivos. Olha o que ele colocou aí. Eu vou colocar essa artezinha aí, ó. O idioma francês, o inglês e agora o italiano. Observem que este artigo diante dos adjetivos é que faz com que o substantivo idioma fique no singular. Aí eu vou pedir um pouquinho mais de vocês agora. É um assunto que nós já vimos. Quando
quando eu coloco o artigo diante dos adjetivos inglês e italiano, não dá a entender que está omitindo uma palavra, não? Sim, no caso o Estudava idioma. exatamente, que quando ele usa o artigo, o que eu tenho é a elípse ou a omissão do substantivo idioma. Eu poderia dizer tranquilamente, estudava o idioma francês, o idioma inglês e o idioma italiano. Mas lembram que lá na redação, para que você evite a repetição de uma mesma palavra, você deve omitir aquela palavra, mas ela está subentendida. Lembram disso? Uhum. E quando a gente omite uma palavra, essa figura de linguagem recebe o nome de elípse. Eu estou omitindo uma palavra para que o meu texto não fique ou não se torne um texto pobre. Nesse caso, esse recurso de coesão, chamado elípse, faz com que o texto se torne um texto rico. Essa é a riqueza textual na omissão dos substantivos. Mas quem proporcionou isso foi o artigo. É o artigo que está proporcionando a omissão do substantivo. No primeiro exemplo, eu não tenho como entender idiomas lá. Estudava os idiomas francês, inglês e italiano. Quando ele não coloca o artigo, eu sei que só tem um substantivo se referindo aos 3 adjetivos pátrios. Então, quando ele diz na regra, quando houver um único substantivo determinado por vários adjetivos, o que vocês têm que levar em consideração é se os adjetivos estão acompanhados por artigo. Porque se tiverem, o substantivo vai ficar no singular. Beleza? Tranquilo. Aí, ele coloca a resolução aí, ó. Note que, quando se coloca o substantivo no plural, não se usa artigo antes dos adjetivos. Se, no entanto, o substantivo estiver no singular, será obrigatório o uso do artigo diante do segundo adjetivo e aí por diante. Aí eu toco naquela tecla que eu falei lá na concordância verbal. Lembra quando nós estudamos lá a concordância verbal, que eu disse assim, Estados Unidos é uma grande potência. Mas se eu colocasse antes dos Estados Unidos o artigo os, aí a frase ficaria: os Estados Unidos é ou são uma grande potência? São. São. Perfeito. Ou seja, quem está determinando, no caso lá da concordância verbal, se o verbo fica no plural ou no singular, não é o substantivo Estados Unidos, e sim quem? O determinante. O determinante. E nesse caso, quem foi o determinante? Os. O artigo os. Perfeito. A mesma coisa aqui. Quem está determinando se o substantivo idioma fica no plural ou no singular é a presença ou a ausência do artigo diante dos adjetivos pátrios. Então, o artigo é uma classe gramatical de tamanha importância, por mais que algumas pessoas digam. E eu concorde com isso, obviamente que eu vou ter que concordar. Se eu tenho 5 classes gramaticais, artigo, adjetivo, numeral, pronome, substantivo. E a mais importante delas, porque se chama de núcleo, é o substantivo. Eu tenho que concordar com isso. Por mais que o substantivo seja a classe gramatical mais importante do primeiro grupo, mas as outras classes gramaticais, elas têm a sua importância porque elas sempre vão determinar o substantivo. E está aí o artigo mostrando isso. Quem está determinando o idioma no singular é exatamente a presença do artigo. Então, não banalizem as classes gramaticais, gente. Elas têm a sua importância. Tipo, um artigo diante de nome próprio de pessoa. Se eu disser bem assim, em relação ao David. O David não foi à escola semana passada. Observe que na frase eu coloquei o artigo o antes do David. O David não foi à escola semana passada. Mas se eu disser, David não foi à escola semana passada. As duas frases estão corretas. Mas qual é a diferença de sentido que existe entre uma e outra? Por conta do artigo. O David não foi à escola semana passada e David foi à escola semana passada. Tem uma diferençazinha semântica aí bem sensível.
Ok? O que o senhor quer saber? Qual é a pergunta? Bom, o artigo nesse caso aí, em o David e a ausência dele, David. Qual é a Sim. diferença de sentido que o artigo promove nas duas frases? Hum, Ô, professor, o artigo seria... poderia falar que somente eu não fui à escola? Somente você não foi à escola. Tipo, sem o artigo, o senhor poderia estar me enquadrando junto com mais outras pessoas que também não foram. Não, David, não é isso não. Tem um outro sentido. Eu vou tentar pela pronúncia, ver se pela pronúncia vocês conseguem identificar. Vou repetir novamente, ó. O David não foi à escola semana passada. E aí, de repente, agora eu digo a seguinte frase: David não foi à escola semana passada. Esse O estabelece uma semântica um pouco Professor, diferente. Diga. seria uma coisa mais específica, por exemplo, o David seria aquele David que você está falando. Se você falar David, poderia ser qualquer David, entendeu? Quase isso. Quase isso. Oi? E aí, gente? Rapaz, eu não penso em nada não, além de também mostrar que o gênero o substantivo é masculino. Não, deixa eu explicar. Realmente é que eu estou colocando a batata quente nas mãos de vocês. O que eu quero mostrar a vocês é o seguinte: a importância do artigo. Quando eu digo o David, sabe o que é que isso significa dizer, David? Que existe intimidade entre o emissor e o receptor. Ou seja, nós somos íntimos, nós somos próximos. Eu só posso usar artigo diante do nome próprio de pessoa quando eu quero mostrar intimidade e aproximação. Se eu digo David não foi à escola semana passada, significa dizer que eu não tenho aproximação, não tenho intimidade com o receptor, que no caso seria você. Tá claro aí? Tá claro. O artigo, o que eu quero mostrar é que o artigo tem uma importância muito grande dentro da língua portuguesa. Ela não é uma simples classe gramatical que simplesmente define ou indefine o substantivo. Essa é a sua definição, na teoria. Mas nesse caso aí da regra anterior que nós vimos a importância do artigo diante dos adjetivos e do substantivo. Nesse caso que eu usei como exemplo, eu mostro a importância do artigo diante do nome próprio de pessoa para mostrar que, diante de nome de pessoa, eu só posso utilizar se eu estiver indicando intimidade. Se não indicar intimidade, é errado dizer o artigo e o nome da pessoa. Só pode usar se indicar intimidade. São regras de formalidade quanto ao uso do artigo, certo? Mas vamos para a regra número 2. A regra número 2 aí fala o seguinte. A regra número 2 diz: diante das expressões é bom, é necessário e é proibido. Olha o que ele diz. As expressões formadas de verbo ser, que é o no caso, mais um adjetivo, que no caso aí é o bom, o necessário e o proibido, não variam. Ele está dizendo que elas são invariáveis. Essas expressões são invariáveis. Mas vamos ver como é que isso vai acontecer. Olha os exemplos que ele dá. Água é bom, cerveja é necessário, bebida alcoólica é proibido para menores. Água mineral é bom, cerveja é necessário e bebida alcoólica é proibido. Então ele está dizendo, pela regra, as expressões é bom, é necessário e é proibido são invariáveis. Tá massa, tranquilo. Mas olha o que ele diz na sequência. Entretanto, se o sujeito vier antecipado de artigo ou equivalente, a concordância será obrigatória. Ou seja, mais uma vez, o determinante do substantivo tem a importância na concordância nominal. Vamos ver como é que vai ficar agora. Olha os exemplos. A água mineral é boa, a cerveja é necessária e a bebida alcoólica é proibida.
que é que aconteceu agora? As expressões é bom, é necessário e é proibido sofreram variação por conta de quem? Do artigo. Tá aí. Tá aí a Ô, importância Flávio, do artigo. Pode dizer. o verbo vai mudar se eu colocasse no plural o artigo? Como assim? As cervejas. Ah, sim. Com certeza, tudo muda. Porque quando você disser agora as cervejas, o que é que está acontecendo? O sujeito agora está no plural, não é isso? Sim, E aí você vai ter que manter agora a concordância verbal também, não só a nominal, como também a verbal. As cervejas são necessárias. necessários. Aí você vai ter que obrigatoriamente ver isso. Tranquilo? Sossegado. Beleza, então vamos adiante, vamos adiantar. Essa foi a regra número 2. Essa foi a regra número 2. Vamos agora para a regra número 3. Vamos ver o que é que diz a regra número 3. Regra número 3. Anexo incluso. Essa regrinha também, ela muita gente erra aí nessas expressões anexo e incluso. Ó, mas de cara, gente, de cara ele já diz o que é que elas são. Ó. O que é que ele diz? Anexo e incluso são palavras adjetivas. Se ele está falando para a gente que anexo e incluso são adjetivos, então eu vou entender que essas duas palavras são variáveis ou invariáveis? Variáveis. Variáveis, perfeito. Se elas são adjetivos, elas são variáveis. Então, elas sofrem variação tanto de gênero quanto de número. Anexo e incluso são palavras adjetivas. Devem, portanto, concordar com o nome a que se referem. Então, eu preciso observar se o nome está no masculino, se está no feminino, se está no singular ou no plural. Porque ele está dizendo que estas duas palavras, elas são variáveis. Vamos ver o exemplo. Segue anexo o livro. Seguem anexos os livros. Por que anexo no primeiro caso? O artigo está no masculino. Não é por isso não. Nesse caso não é bem por causa do artigo, só o artigo. Nome, no masculino e no singular. Isso, porque o nome, livro, está no masculino e no singular. Anexo, o livro, a concordância com o substantivo nesse caso. No segundo caso, o anexos está no plural por conta de quem? Mesma coisa, só que no plural. Exatamente, mesma coisa. Já nos exemplos abaixo, segue anexa a fotografia, agora está no feminino, e seguem anexas as fotografias. Mesma coisa. Anexa concordou com quem? Substantivo. Fotografia, e anexas concordou com fotografias. Se eu colocasse no lugar de anexo, no primeiro caso, incluso, no lugar do anexo, falei no primeiro exemplo, se fosse incluso, como é que ficaria? Como é que ficariam as 4 frases com incluso? Segue incluso o livro. Isso. Seguem inclusos os livros. Isso, continua. Segue inclusa a fotografia. Segue Isso. inclusas as fotografias. Certo, agora um detalhe que a gente precisa amarrar. A gente está estudando concordância nominal, mas nós já vimos a verbal. Se vocês olharem o segundo exemplo e o quarto, os verbos estão no plural, não é isso, gente? Sim. Porque o substantivo, no caso, livros, está no plural e fotografias está no plural. Então, a concordância é também tanto nominal nesse caso, como também verbal. Então, tem que analisar a concordância do verbo também, tá? Que eu não poderia dizer no segundo caso, segue anexos os livros. Não poderia, porque aí o verbo, como é que ficaria? Não haveria concordância com o verbo, né? Então, tem que concordar o verbo também com o sujeito da oração. Mas, olha o que é que ele diz aí, ó. Observação. A expressão em anexo é invariável. A expressão em anexo é invariável. Se ele está dizendo que em anexo é invariável, ele está tratando isso aí como adjetivo ou como advérbio agora? Agora como advérbio.
Ah, beleza. Então, no primeiro caso, anexo e incluso são adjetivos, certo? Uhum. Certo. Então, Por que em advérbio, professor? em anexo não funciona como adjetivo. Em anexo funciona como o quê? Advérbio de modo. Advérbio. Isso, é advérbio. Perfeito. Anexo, incluso adjetivos. Em anexo invariável, porque é um advérbio. Aí olha o exemplo agora. Segue em anexo a fotografia. E abaixo, seguem em anexo as fotografias. Independente do substantivo que apareça, a concordância do em anexo vai ser sempre invariável. Tranquilo? Eu vou mandar o nosso link aqui. Ô, professor, Oi, pode dizer. e se no exemplo do anexo tiver um substantivo masculino e um feminino? No do anexo? Aham. Ah, aí, beleza, boa pergunta. Aí a gente vai para aquela primeira regra. A primeira regra que fala sobre os gêneros dos substantivos diferentes. Se for um masculino e um feminino, ou concorda com o mais próximo, ou prevalece o masculino plural. Ou concorda com o mais próximo, ou prevalece o masculino plural. Certo? Se o mais próximo for feminino, ele vai concordar com o mais próximo, que é o feminino. Mas o outro é masculino, pode prevalecer também o masculino plural. A regra diz que em substantivos com gêneros diferentes, ou concorda com o mais próximo, ou vai prevalecer o masculino plural. Tanto faz, as duas formas vão estar corretas. Certo? Certo. Beleza. Então, regra número 3, incluso e anexo, variáveis porque são adjetivos, mas em anexo é invariável por se tratar de quê mesmo? Advérbio. Advérbio, perfeito. Em anexo vai ser invariável por se tratar de um advérbio. Massa, tranquilo. Vamos passar, vamos adiantar aí, viu? Terceiro caso. Ah, mas aí tem essa observação, aí é massa, cara. Essa observação, ela é fantástica. Olha o que é que diz essa observação, gente. Incluem-se nesta regra. Que regra? Que regra ele está falando? Do anexo. Isso, do anexo e do incluso. Incluem-se nesta regra as seguintes palavras. Se ele está dizendo que todas essas palavras aí, ó, mesmo, próprio, obrigado, agradecimento, grato, apenso, quite leso. Se ele está dizendo que essas palavras seguem a mesma regra do anexo e do incluso, significa dizer que essas palavras também funcionam como adjetivo ou como advérbio. Adjetivo. Certo, massa. Pronto. Primeiro passo já demos. Significa dizer que essas palavras também funcionam como adjetivos. Se elas também são adjetivos, significa dizer que elas são variáveis ou invariáveis? Variáveis. Ah, massa, muito bem. Então vamos a exemplos para ilustrar isso aí. Olha aí os exemplos. Ele mesmo, porque tem mesmo. Porque ele colocou ele mesmo, porque ele não colocou mesma. Porque está em concordância. Concordância com quem? Substantivo. Quem é o substantivo? Nesse caso é um pronome. Ele. Ele. Masculino. Então, ele, beleza, ele mesmo. Abaixo ele colocou ela mesma. Agora colocou mesma porque está concordando com quem? Ela. Com ela, beleza. No terceiro caso ele colocou eles mesmos. Por que mesmos? Terceira pessoa do plural. Isso, porque foram eles, mas. Então a palavra mesmo, segundo a regra, realmente é igual ao anexo incluso. Ela é variável, ela funciona como adjetivo. Só que eu quero que vocês olhem na sequência o obrigado, que cai na mesma regra, viu? Ele mesmo falou obrigado. Por que ele colocou obrigado? Concordar com o pronome também, né? Pronome. Isso. Pronome Isso. masculino. Isso, perfeito. Porque assim como o mesmo concordou com ele, o obrigado também concordou com ele. Até aí, algum problema? Não. Não. Eu estou perguntando isso porque daqui a pouco vocês vão encontrar um problema por receio de fala ou
Pelo menos porque não ouvem dessa forma. Vamos ao segundo exemplo. Ela mesma falou obrigada. O obrigada, assim como o obrigado em cima concordou com ele, o obrigada agora concordou com quem? Com feminino o pronome. Isso. Quem é o pronome? Ela. É ela. Tranquilo. Massa. Ele obrigado, ela obrigada. Perfeito. Concordância em gênero feminino e masculino, mas ele diz que a concordância não é só em gênero, a concordância é em gênero e número. Aí no terceiro exemplo é onde vem o receio de algumas pessoas falarem esta expressão. Por quê? Porque é desusada, ou seja, ela não é comumente utilizada. E o que é desusado? A pergunta agora é, daqui a pouco a gente vai para a frase. O que é desusado é sinônimo de erro? Não, deixou de ser comum. Isso. Deixou de ser comum, mas não é sinônimo de erro, pelo amor de Cristo. Tem uma distância enorme aí entre o que é erro e o que é desuso. Desuso é porque uma parte da população parou de utilizar por um motivo ou por outro, mas que não significa dizer que é erro. O terceiro exemplo tem... Ô, professor, Diga. seria tipo aqueles 2 pontos que tinha na nossa... Os 2 pontos que ficavam em cima do U, exemplo. Exatamente. Mas no caso do trema aí, no caso do trema que foi retirado, ele foi retirado. Ele foi retirado porque o que é que aconteceu? Países que falavam a língua portuguesa tentaram aproximar a gramática a uma uniformidade. E só na nossa foi retirado porque só na nossa tinha. Né? Então, só nos países que falavam a língua portuguesa. Mas é mais ou menos por aí. Mas no terceiro exemplo ele diz assim, ó, eles mesmos falaram, obrigados. Essa é a grande questão. É que nesse obrigados aí, comumente nós não ouvimos. Mas se nós seguirmos a máxima dos 2 primeiros exemplos, eu coloquei obrigado por quê? Concordou com quem? Com pronome masculino. Isso, com ele. Eu, no segundo caso, coloquei obrigada por quê? Concordou com quem? Ela. Com ela. E agora o obrigados tem que concordar com quem? Eles. Com eles. Então, está correto ou não, de acordo com a regra? Está. Mas é comum nós ouvirmos isso? Não. Não, eu duvido. E vamos criar uma situação, vamos criar um ambiente para que uma frase como essa seja pronunciada. Imagine que nós estejamos falando em uníssono, ou seja, um grupo com mais de 2 pessoas, ou mais de uma pessoa, falando em uníssono, em uma só voz. Então, no caso, somos nós, ou eles. Aí, como é que nós vamos dizer? Nós em uníssono. Nós falamos obrigado ou nós falamos obrigados? Obrigados. Obrigados, porque está concordando com nós, que está na primeira pessoa do plural. Então, é preciso atentar que estas palavras, elas são variáveis porque elas se tratam de adjetivos. E a língua diz que adjetivo é uma classe gramatical variável. Se é variável, pode falar. Me tira uma dúvida. Se num grupo tiver pelo menos um homem, é eles. Eles. Pelo menos tiver um, é eles. Não, se tiver ali 1000 mulheres e um homem, é eles. Tranquilo. Tá? Por gentileza, por favor, meninas, não fiquem achando que é preconceito, não. Mas é que a língua determina que o masculino prevalece sobre o feminino. Sociedade machista. A língua é machista porque a sociedade é machista. Né? Tanto é que algumas patentes militares só foram conseguir ter um feminino depois de muita briga por conta de uso das palavras mesmo. Mas toda patente militar sempre foi exclusividade para homens. E aí é por isso que só existia sargento, tenente, capitão, major, coronel, porque só homens exerciam a função. Então é fato de que a língua ela é machista. E aí a língua diz que entre masculinos e femininos, o masculino vai prevalecer sobre o feminino. Por mais que tenha um número maior de palavras femininas, o masculino vai prevalecer sobre o feminino, tá? Ela própria, eles próprios. Tá aí, o próprio também concordando com o termo a que se refere, que é o ela e que é o eles. E o menino ficou grato, a menina ficou grata.
grato e grato também sofrendo variação, porque são adjetivos. O aluno está quite e os alunos estão quites. Tá? Os alunos estão quites, concordando também com o aluno e com alunos. Cometeram crime de leso patriotismo e cometeram crime de lesa soberania. O leso concordando com o patriotismo e a lesa concordando com soberania. Então, o que é que você... Para essa regra daí, gente, o que eu mais vejo em concurso público e no vestibular que eu fiz, que tem séculos, né, que eu fiz o vestibular, no vestibular que eu fiz, caiu exatamente a regra com obrigado, gente, tá? E, sinceramente, se você não tomar cuidado, por questão de desuso, por questão de não ser utilizado, a gente incorre aquela expressão com uma expressão errônea, e nem sempre está errado, lembrem-se disso. Ó, é muito comum nós acreditarmos que é correto aquilo que nós ouvimos no dia a dia, tipo, vamos ao supermercado. E todos os dias, se você for ao supermercado, se você for aquela parte lá de frios, você vai ouvir algumas pessoas falando assim, pesa para mim 200 gramas, 300 gramas de alguma coisa. É ou não é comum dizer 200 ou 300? É. Só que, infelizmente, esse é o comum, viu? Esse é o usual. Essa é a forma que normalmente as pessoas utilizam. E aí, como as pessoas utilizam e nós, de tanto ouvirmos, também falamos, infelizmente estamos cometendo um erro. Porque a palavra, quando ele diz lá 200 gramas, a palavra grama é redução de quilograma. E a palavra quilograma não é uma palavra feminina, é uma palavra masculina. Então, na concordância nominal, não seria pesa para mim 200 gramas, e sim 200 gramas, 300 gramas. E aí é onde eu coloco em xeque exatamente a regra do obrigado. É que, de tanto não ouvirmos a palavra obrigados e obrigadas, nós achamos que a expressão está incorreta. Está aí a regra gramatical de concordância nominal para provar que não está errado, que está correto. De tanto nós ouvirmos 300 gramas, 200 gramas, de tanto nós ouvirmos isso, nós acreditamos que isso está correto. E a língua está dizendo que não está. Porque a palavra grama é redução de quilograma, e quilograma é uma palavra masculina. Ou quilograma, portanto, essa palavra grama não pode ser dita no feminino, já que ela é uma palavra masculina. Concordância nominal é isso. É saber concordar o nome com o termo a que se refere. Mas você também precisa saber se esse nome ele é masculino ou se ele é feminino. Tranquilo? Posso adiantar? Posso ir para a regra seguinte? Pode. Beleza, vamos lá. Quarta regra. Quarta regra fala sobre as palavras menos, alerta e o prefixo pseudo. Pseudo, falso. Pseudo significa falso. Falso. O professor Jimmy é um pseudo, é um falso. Concordam comigo, sim ou não? Pode falar, gente. Hã? Eu concordo. Ele não está ouvindo, não. Ele não está ouvindo, não. Por enquanto, ele não está ouvindo, não. Ele está dando aula em alguma outra sala. Ele entra aqui nem na aula passada. Não, pô, mas a aula passada foi o seguinte, é que eu extrapolei o meu horário. Essa hora ele está dando aula no primeiro ano. Então ele não vai ter como entrar, entendeu? Então vocês podem falar. Ele é ou não é falso? Então, vamos falar que ele é pseudo, que é um termo mais elegante. Vamos dizer que ele é um pseudo. É um pseudo. Esse Jimmy é um pseudo. Quando ele entrar na aula, vocês falam, professor Jimmy, você é um pseudo, viu? Vamos ver o que é que ele vai falar com vocês. Bom, mas o que é que ele diz aí? As palavras alerta, menos e o prefixo pseudo são invariáveis. Certo? Ó, só que tem um detalhe. Quando eu disse que as palavras são invariáveis, nós chamamos essas palavras de adjetivos ou advérbios? Advérbio. Certo. Só que o menos e o alerta, atenção, viu, gente? O menos e o alerta, vocês podem tratar por advérbio. Só que o pseudo, vocês não tratem por advérbio, não. Vocês tratem por prefixo, tá? Que assim como os advérbios na concordância nominal, os prefixos também são invariáveis. Então, esse prefixo aí, pseudo, ele vai ser invariável não por ser advérbio, e sim por ser prefixo, tá, gente?
Então, menos, alerta e pseudo são invariáveis. Muito cuidado com o menos, porque vira e mexe é sofrível as pessoas falando esse menos aí. Menos, meu Deus do céu. Se colocar uma mulher, se colocar um gênero feminino, para essa palavra menos é menos. É uma coisa absurda. E ele está dizendo para a gente que menos é invariável, não sofre variação de gênero. Independente de estar se referindo a homem, ao gênero masculino ou ao gênero feminino, é menos. Menos não existe. Vamos ver o que ele fala aí nos exemplos. Havia menos alunos na sala. Aí o cara diz, tá massa. Menos porque alunos. Mas vai, por exemplo, que tem abaixo e coloca, havia menos alunas em sala. Aí muitas pessoas pegam alunas, que está no feminino, e vai lá na frase e coloca, havia menos. Não. Aí dói, gente. Aí é pro cara, aí é para partir o coração do cara, é para deixar o cara desesperado. De maneira nenhuma. Menos é invariável quanto ao seu gênero. A palavra é sempre dessa forma. Menos, independente do termo seguinte, ser masculino ou feminino, menos é uma palavra invariável por se tratar de um advérbio. Mas como eu adoro vocês, e sei que vocês estão sempre atenados nos assuntos de língua portuguesa, eu sei que vocês gostam muito de língua portuguesa, percebo em vocês um fascínio por essa língua que toma conta de vocês. Eu vou puxar um pouquinho de vocês aí, antes de passar para os próximos exemplos. Em relação ao verbo, havia. Havia menos alunos, havia menos alunas. Por que esse verbo aí está no singular se o termo seguinte está no plural? Porque está no sentido de existir. Fica invariável. Por isso que Muito bem, meu querido. Parabéns. É por isso que eu digo que vocês amam a língua portuguesa. Porque vocês estão associando ao assunto de concordância verbal também. Porque aí, se o verbo não sofreu flexão, se o verbo não sofreu variação, significa dizer que ele é invariável, ele é impessoal, ele tá no sentido de existir. Existiam menos alunos, existiam menos alunas. É porque o verbo haver, ele é impessoal. No sentido de existir, ele é invariável. Perfeito. Parabéns. Muito bem. Vamos seguir. O rapaz ficou alerta. Os rapazes ficaram alerta. Tá aí o alerta. Como advérbio, é o modo como eles se encontram. Se é modo, é advérbio de modo. Se é advérbio de modo, é invariável. E no terceiro exemplo, ele coloca, era um pseudo-professor. E aí o pseudo com professor, tudo bem, tranquilo. Mas se colocar professora, não é pseuda, tá, gente? É pseudo também. Era uma pseudo-professora. Então, as palavras menos e alerta são invariáveis porque elas se tratam por o quê? É como, professor? Menos e alerta são invariáveis porque são o quê? Isso é invariável. Tratado como Por advérbio ou adjetivo? advérbio. São tratados como Advérbio. advérbio. Isso. E o pseudo não é porque é advérbio. Pseudo porque é Prefixo. prefixo. Massa. Pronto. Então, menos, alerta e pseudo são invariáveis. Não esquece isso. Pelo amor de God. Vamos para a próxima regra. Bastante. Olha o bastante. Antes de ler o que tem aí. Não leio não. Sério mesmo. Bastante vocês chamariam de que classe gramatical? Advérbio. De quê? Intensidade. Certo. Advérbio de intensidade. A gente já sabe que advérbio é uma classe gramatical variável ou invariável? Invariável. Pronto, aí é que tá. O cara pega a palavra bastante, sabe que é advérbio, e se é advérbio, é invariável. Aí o cara coloca isso na cabeça e esquece que a língua portuguesa tem um assunto chamado derivação imprópria. As palavras podem mudar a sua função, dependendo do seu acompanhamento. E aí coloca na cabeça que bastante é sempre invariável. E aí nunca vai sofrer variação, vai sempre estar no singular, porque é advérbio, paranã. Vamos ver o que ele diz aí. Ele vai dizer bem assim pra gente, tá? Bastante pode funcionar como palavra adjetiva, ou seja, pode ser também um adjetivo, ou como advérbio. Então peraí, gente. Então se ele está dizendo isso pra gente, tem que tomar cuidado. Não é sempre que o bastante vai ser advérbio, porque ele está dizendo que pode ser também um adjetivo. E quando isso acontecer, sofre variação. Vamos continuar. Quando a palavra
Quando palavra adjetiva, estará ligada a um substantivo. É exatamente isso que vocês precisam tentar. Ela vai ser, o bastante vai ser um adjetivo quando estiver se referindo a um substantivo. E se nós estamos falando em concordância nominal, ou seja, concordância entre nomes, nós precisamos atentar que adjetivo e substantivo concordam em gênero e número. Então, esse bastante, se tiver preso a um substantivo, ele é variável. Agora, ele diz, concordará normalmente com o substantivo a que se refere. Quando for um advérbio, estará ligado a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio. E aí, nunca varia, porque ele é advérbio e aí ele é invariável. Então, temos duas situações para o bastante. Se o bastante se referir a um substantivo, é adjetivo. É variável. Se ele se referir a um verbo, a um adjetivo ou um advérbio, ele é um advérbio e é invariável. Tá? Então, se ligue aí. Preste atenção. Preste atenção a quem ele está se referindo. Se está se referindo a um substantivo ou se está se referindo a um verbo, a um adjetivo ou um advérbio. Até aí, beleza? Beleza. Vamos ver. Eu quero só uma linha, agora você estava lá, o ponto lá, no centro de pesquisa. Ele pegou aqui os alunos, sabe? Não, ele só disse assim, ó. Bom dia, depois vou fechar Exemplo. a frequência no quartel. Já entreguei todos hoje na sala da supervisão geral. Olha aí os exemplos que ele colocou. Isso. Bastantes pessoas compareceram à reunião. Havia bastantes razões. E as provisões foram bastantes. Por que nesse caso aí o bastante sofreu variação? Nos três casos. Eu vou colocar aqui a arte para vocês entenderem melhor. Oi. Qual foi a pergunta? Por que o bastante sofreu variação nos três casos aí? Tá ligado a um substantivo. Vamos ver aqui a arte, tá? Ó, bastante se referiu a quem? Pessoas. Por isso está sofrendo variação. Segundo caso. Se referiu a quem? Razões. Isso, Razões. que é substantivo. Isso. E no terceiro caso, se refere a quem? Provisões. Pronto. Então ele está sofrendo. Ele é adjetivo porque ele se refere a um substantivo. Certo? Sim ou não? Isso. Né? Agora, no exemplo que ele funciona como advérbio, olha lá a situação. Nas três frases estão invariáveis. Elas falam bastante. A frase está no plural, mas o bastante ficou invariável. Elas são bastante simpáticas. A frase também está no plural, mas o bastante invariável. E elas chegaram bastante cedo. A frase também no plural e o bastante invariável. Nesse caso, se ele está colocando o bastante como invariável, ele está chamando de adjetivo ou de advérbio? Advérbio. Tá, vamos ver a quem ele está se referindo no primeiro caso. Se referindo a quem? Ao verbo. Ao verbo. Então ele é advérbio. No segundo caso, se referindo a quem? Ao adjetivo. Ao adjetivo. Então por isso também é advérbio, é invariável. E no terceiro caso? A um advérbio. Ah, um advérbio, então ele também é advérbio. Então, quando eu pensar na palavra bastante, eu vou entender que ela pode sofrer variação quando for um adjetivo, mas também não sofre variação quando for um advérbio. O que eu preciso entender é a quem está se referindo. Quando se referir ao substantivo, é adjetivo, então é variável. Quando se referir a um verbo, a um advérbio ou a outro advérbio, aí é advérbio e passa a ser invariável. Beleza, gente? Certo. Certo. Então se ligue, tá? Bastante pode sofrer variação, sim ou não? Pode. Quando for adjetivo ou advérbio? Quando for advérbio. Opa. Então, Variação. Quando for adjetivo. Isso. Mas para ser adjetivo tem que se referir a quem? Tem que estar ligado aqui. Para ser adjetivo tem que estar ligado a um substantivo.
Isso. Para ser advérbio, tem que estar ligado a 3 classes gramaticais. Quais são? Verbo, adjetivo, advérbio. Massa, perfeito, maravilha. Passamos aí sem nenhum problema por essa regra. Cuidado com bastante, viu? Cuidado com bastante. Ele pode sofrer variação quando for adjetivo. É só ter um substantivo. O certo é dizer comemos bastante chocolates ou bastantes chocolates? Comemos bastante. Bastante chocolates ou bastantes chocolates? Bastante. Singular ou plural? Singular. Singular? Mas chocolates não é substantivo, não? Oi? Chocolates não é substantivo, não? Mas ele se refere ao comemos, não? Não, ele está se referindo àquilo que ele está comendo. O que é que ele está comendo? Chocolate. Chocolates. E se vocês quiserem um macetezinho para isso, coloca o muito na frase. Tira o bastante e coloca o muito. Como é que ficaria a frase? Comemos o quê? Muitos. Muitos? Muitos chocolates. O macete, gente, se vocês quiserem testar se o bastante vai para o plural ou para o singular, é só substituir pelo muito. Deixa eu ver. Viu? Comemos bastante frutas ou bastantes frutas? Coloca o muito aí na frase. Muitas frutas. Opa, se o muitas sofreu variação, o bastante também sofre. Então, é sempre assim. É bastantes frutas. Isso. Agora, se eu tirar o substantivo chocolate e tirar o substantivo frutas, aí como é que fica agora? Comeram bastantes ou comeram bastante? Bastante. Aí fica no singular. Agora fica no singular, porque como não tem mais um substantivo, ele agora se refere a quem? O verbo. Ao verbo. É exatamente isso. Esse é o macete. Esse é o macete. Quando tem um substantivo, ele se refere sempre a ele, ao substantivo. Na ausência do substantivo, aí ele vai lá concordar com o verbo a que se refere. E lembre do macete. Coloque o muito no lugar do bastante. Se o muito sofrer variação, o bastante também vai sofrer. Certo? Massa, beleza. Tranquilo. Ainda nessa quinta regra, ele vai trazer aí, ó, mais uma observaçãozinha. Olha, ele diz agora, nesta regra, podemos incluir ainda as seguintes palavras: meio, muito, pouco, caro, barato ou longe. Ou seja, ele está dizendo que estas palavras também podem funcionar como um adjetivo ou como advérbio. Sim ou não? Por quê, professor? As palavras, ele está dizendo assim, ó, nesta regra, a regra do bastante. Na mesma regra do bastante. Podemos incluir ainda as seguintes palavras: meio, muito, pouco, caro, barato. Então, essas palavras também podem sofrer variação, né? Pode. Quando forem adjetivos. Mas para que elas sejam adjetivos, elas têm que acompanhar quem mesmo? Substantivo. Certo. Então, se essas palavras aí também acompanharem substantivo, são variáveis. Vamos ver. Ele traz aí alguns exemplos para a gente. Vamos dar uma olhada. Adjetivo. Tomou meio litro de vinho. Por que tem meio? Concorda com quem? Concorda com o substantivo. Quem é o substantivo? Vinho. Não. O de vinho é uma locução adjetiva, é o litro. Tá. Tomou meio litro, né? Mas aí ele concorda com tudo. Litro de vinho. No exemplo de baixo ele tomou meia garrafa de cerveja. Agora ele sofreu variação, meia. Por que meia? Concordou com quem? Tomou meia garrafa de cerveja. Garrafa. Isso, com garrafa. E no terceiro exemplo é bem curioso. Ele colocou o meio 2 vezes, ó. É 12:30. No primeiro caso, o meio concordou com quem? Dia. Advérbio. Epa! Como assim? Eita. Peraí. Se ele concordou com dia, que é o substantivo, ele não é advérbio, não.
Substantivo. O dia é substantivo. E o meio é advérbio ou adjetivo? Peraí, calma. Adjetivo. Adjetivo, adjetivo. Ô, professor, eu tô com dúvida, esse garrafa, ele é o quê? O que você está falando? O garrafa, ele é substantivo, né? É substantivo. Garrafa é E substantivo. o de cerveja é o quê? É uma locução adjetiva. Ah, tá. Agora É entendi. porque, assim como de vinho também é uma locução adjetiva, mas o núcleo é o substantivo litro no primeiro caso, no segundo caso o núcleo é garrafa, o substantivo. O restante é locução adjetiva. Entendi agora. Beleza. Então, é meio-dia e meia, o meio concordou com dia. E o meia concordou com quem? Hora. Com hora. Então, se eles estão concordando com substantivos, eles funcionam como adjetivos ou advérbios? Adjetivo. Certo, beleza. Deixa eu colocar a artezinha aí para a gente observar com quem ele está concordando. Ó, no primeiro caso, o meio com litro. No segundo caso, o meia com garrafa. No terceiro caso, o meio com dia e o meia com hora. Mas lembre, as palavras estão sofrendo variações, aí o meio e o meia estão sofrendo variações porque funcionam como adjetivos, né? Estão se referindo a substantivos. No próximo exemplo, muitos alunos. O muitos está concordando com quem? Alunos. Alunos, então ele também é adjetivo, tá aí. Poucas pessoas, o poucas está concordando com quem? Substantivo. Pessoas, não é isso? Então, perfeito. Então também é adjetivo, por isso que é variável. Os sapatos eram caros. O caro está concordando com quem? Sapatos. Com sapatos, que é masculino. Se fossem as sandálias, como é que ficaria a frase? As sandálias eram Caras. caras. Caras aí também seria adjetivo, concordando com sandálias. Então tá aí, ó. Caros é adjetivo que concordou com sapatos. Mas no exemplo que ele colocou na função, diga, pode falar. Eu ouvi alguma voz feminina, milagre, mas eu ouvi alguma voz feminina. As meninas eu acho que ficam dormindo, velho. É? Acorda para cuspir, meninas, já são o quê? 11h18 já, termina já a aula. Olha aí, advérbio. Aí quando essas palavras funcionarem como advérbio, agora serão invariáveis. Mais uma vez, vamos recapitular. Para que elas funcionem como advérbio, elas têm que se referir a quem mesmo? Verbo, adjetivo e advérbio. Perfeito. Para que elas funcionem como advérbio, e aí serão invariáveis, elas têm que se referir a um verbo, a um adjetivo e a um advérbio. Massa. Vamos à primeira frase. Ela é meio louca. Ah, tá aí o meio. O meio é outra palavra que as pessoas comumente erram. Quando é ele é meio. Tá certo. Porque a pessoa está pensando que está concordando com ele. Tem nada a ver. Quando a pessoa diz ele é meio louco, o meio está se referindo a louco. Então é advérbio que está concordando com o adjetivo, está se referindo ao adjetivo. Quando é ela não é meia louca. Ela é louca pela metade. Tem como ela ser louca pela metade? Como é uma mulher louca pela metade? Não tem como. Ou ela é louca, ou ela está louca ou não. Ela é louca pela metade. De cima para baixo ela está louca. Da cintura para cima ela está louca. Da cintura para baixo ela não está. Não existe isso, gente. Então, tanto faz ele é meio louco, como ela é meio louca. Esse meio aí, para ser invariável e para ser um advérbio, está se referindo a quem? O meio está se referindo a louca. A louca, que é adjetivo, tá lá, ó. Se ele se refere a um adjetivo, é porque ele é um advérbio, e aí por isso que é invariável. A porta não estava meia aberta, como as pessoas normalmente falam. A porta estava meio aberta. Esse meio está se referindo a quem? Aberta. Aberta, que é adjetivo, então por isso que é advérbio e é invariável. Os alunos estudaram muito. Esse muito está intensificando que classe gramatical? Advérbio de intensidade. Tá, então ele tá se referindo a que palavra aí na frase? Estudaram. A estudar, ou seja, está se referindo a um verbo. Se ele se refere a um verbo é porque ele também é advérbio muito, e aí é invariável. Na frase de baixo,
Elas gastaram pouco. Esse pouco está se referindo a quem? Gastaram. Ao gastaram, que é o verbo. Se ele se refere ao verbo, é porque esse pouco também é advérbio e é invariável. Aqueles sapatos custaram caro. O caro se refere a quem? Custaram. A custaram, que é um verbo de ação. Se ele se refere a um verbo, ele é advérbio, também invariável. E, por fim, aquelas mercadorias custaram barato. O barato também se refere aqui, palavra? O barato se refere a custaram também. Custaram, que é verbo, então também é advérbio, e se é advérbio, é invariável. Então tá aí, gente. As palavras meio, pouco, muito, caro, barato e longe, assim como bastante, também pode funcionar como adjetivo. Quando forem adjetivo, precisam se referir a um substantivo. E aí é variável. Mas quando se referir a um adjetivo, a um verbo ou a um advérbio, aí são invariáveis porque se trata de advérbio. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, vamos lá. Vamos para a próxima regra. Vamos ver aí o que é que diz a próxima regra. Pronomes de tratamento, massa. Pronomes de tratamento bem interessante. Ele diz aí como regra principal dos pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento concordam sempre em terceira pessoa. Os pronomes de tratamento concordam sempre em terceira pessoa. É verdade. Vamos ver aí o que é que ele traz como exemplo. Ó. Vossa Excelência não precisa incomodar-se com seus problemas. Vossa Excelência não precisa incomodar-se com seus problemas. E no segundo exemplo, Vossa Alteza conhece muito bem os seus inimigos. Quando a gente coloca um pronome de tratamento que não é o você, porque o você ele é informal, quando a gente coloca Vossa Excelência, Vossa Alteza, Vossa Reverendíssima, Senhoria. Vossa Senhoria, quando a gente coloca um pronome desse tipo aí que é um pronome de tratamento cerimonioso, formal, normalmente nós temos a intenção de colocar a frase também na segunda pessoa, por conta do vosso. Só que ele está dizendo aí para a gente, ó, que os pronomes de tratamento concordam sempre em terceira pessoa. Eu coloquei os verbos aí em azul, já para mostrar que eles estão em terceira pessoa. Ele precisa e ele conhece. No caso, Vossa Excelência e Vossa Alteza são pronomes de tratamento. Mas se vocês derem continuidade à frase, no primeiro caso, Vossa Excelência não precisa incomodar-se com seus problemas. Quais são os outros elementos da frase que indicam também a terceira pessoa, além do verbo? Incomodar-se. O se, né? O se, que é a terceira pessoa. E tem outra palavra aí que indica a terceira pessoa. Seus. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas colocam bem assim, ó. Se fosse para reproduzir essa frase, algumas pessoas reproduziriam assim. Vossa Excelência não precisa incomodar-vos com vossos problemas. Mas se eu colocasse aí o vos, e se eu colocasse o vossos, esse vos e esse vossos seriam pronomes de terceira ou segunda pessoa? Segunda. E a regra diz que o pronome de tratamento pede que toda a frase fique em que pessoa? Terceira pessoa. Então, colocar aí o vos e colocar aí o vossos seria infringir a regra de concordância nominal, uma vez que, sempre que aparecer pronome de tratamento, a frase vai ficar na terceira pessoa. Assim como no exemplo que ele colocou abaixo, Vossa Alteza conhece muito bem os seus e não os vossos. Os seus inimigos. Diga. O que seria infringir mesmo? Transgredir alguma coisa. Sim, mas o que o senhor acabou de falar, o que é que eu teria que colocar para infringir? Ah, tá.
Se eu colocar... Porque tem muitas pessoas que infringem a regra fazendo assim, ó. Nesse último exemplo aí, Vossa Alteza. Segundo o padrão da regra aí, sempre que aparecer pronome de tratamento, a frase tem que ficar em que pessoa? Terceira. Terceiro. Mas aí é muito comum as pessoas infringirem a essa regra fazendo a frase da seguinte forma. Exatamente. Colocando no lugar dos seus, que é um pronome de terceira pessoa, no lugar dos seus colocar um vosso. É muito comum ouvir pessoas dizendo: Vossa Alteza conhece muito bem os vossos inimigos. Por quê? Está associando vossos a quem? A Vossa Alteza. A Vossa Alteza. Então ele acha que existe a concordância entre o vossos e Vossa Alteza. Mas a regra está dizendo para a gente que, independente do pronome de tratamento que apareça, toda a frase tem que estar na terceira pessoa. E se eu colocar vossos, eu vou estar usando a segunda pessoa. E a segunda pessoa não é permitida diante de pronomes de tratamento. Vossa Alteza é segunda pessoa? É, segunda pessoa. Certo, entendi. Não, Vossa Alteza? É. Não, Vossa Alteza é terceira pessoa, pô. Vossa Alteza é terceira pessoa. Esses pronomes aí são pronomes de terceira pessoa. Todo pronome de tratamento é pronome de terceira pessoa. Tá? Os pronomes de tratamento são pronomes de terceira pessoa. Segundo a língua portuguesa, por mais... Agora, é paradoxal isso, né? Porque se eu disser bem assim... Quem foi que perguntou isso? Quem foi que perguntou isso aí? David, se eu disser bem assim... Você, e o você substitui seu nome, né? Você precisa se dedicar um pouco mais, David. Você precisa. Se eu observar o verbo precisa estar na terceira pessoa. Ele precisa. Mas quando eu digo, David, você precisa, você é a pessoa de quem eu estou falando ou com quem eu estou falando? você está falando de mim. Ó, você precisa estudar um pouco mais, David. É com quem eu estou falando ou de quem eu estou falando? Com quem está falando. Com quem eu estou falando. Segundo a língua portuguesa, com quem eu falo é a segunda pessoa. De quem eu falo é a terceira pessoa. Olha porque eu estou dizendo que é paradoxal. Porque assim, a língua diz que todo pronome de tratamento está aí, ó. Está aí na regra. Pronomes de tratamento devem ficar na terceira pessoa. Não é isso que diz a regra? Mas com quem eu falo é a segunda pessoa. Exatamente, por isso que é paradoxal. Porque com quem eu falo é a segunda pessoa, velho, não é a terceira pessoa. Exato. Você tá entendendo? O negócio é doido por causa disso. Porque com quem eu falo não é a terceira pessoa. Não é de quem eu falo. Exatamente. Não é de quem eu falo. É com quem eu falo. E isso é o que gera dúvida para algumas pessoas. Mas manda quem pode e obedece quem tem juízo. A regra está aí. Eu falei que Vossa Alteza era a segunda pessoa. Eu entendi, pô. Eu entendi. Porque a gente imagina que seja aí a segunda pessoa, né? Com quem a gente está falando. E, na verdade, aliás, de quem a gente está falando. Na verdade, é com quem a gente está falando, que seria a segunda pessoa. Mas, independente do pronome de tratamento que apareça, é a terceira pessoa que eu vou utilizar, e não a segunda. Eu entendi quando você disse que pensou aí que era a segunda pessoa por conta do Vossa Alteza. Oi. Não tem risco dessa regra mudar, não, por causa do paradoxo? Tem não. Eles mudariam, David. Eles mudariam se houvesse algum problema em outras línguas. Porque, assim, em nossa cultura de língua portuguesa, desde que a regra foi instituída, ela foi instituída dessa forma e nunca causou incômodo para os linguistas nem para os gramáticos. Tipo assim, nós que somos povo, nós temos que aceitar o que a regra é imposta, sim ou não? Sim. Ó, por que eu estou dizendo isso? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Porque assim, tem uma coisa na língua portuguesa que me incomoda muito, mas está imposto e eu tenho que concordar, porque foi a regra montada. Eu acho que eu já falei isso até em sala de aula. Quando a gente fala a expressão adjunto adnominal, eu acho que eu já falei isso para vocês. Quando a gente fala a expressão adjunto adnominal, o prefixo ad significa junto, certo? O sentido do prefixo ad
Ele é junto. Só que o nome que dá o negócio é adjunto adnominal. Mas se ad é junto, por que ele colocou de novo junto, a palavra junto logo na sequência? Adjunto. Ou seja, significa, interpretando ao pé da letra, junto, junto. Não é isso que quer dizer? Sim. Não é se ad é Junto, junto. É junto. Não, e ainda tem um agravante. Depois ele ainda coloca lá na frente, ó. Adnominal. Ele colocou outro ad. Ou seja, junto de novo. Então, o que ele quer dizer é junto, junto, junto do nome. Entendeu o conflito que existe na expressão? Sim. Mas é regra, meu amigo. O nome é esse, é adjunto adnominal, é adjunto adverbial. Então, nós temos que simplesmente aceitar o que é regra, o que é imposição. E aí, esse caso do Vossa Alteza, Vossa Excelência, que é o entendimento comum, que é com quem eu estou falando, e se é com quem eu estou falando é segunda pessoa, mas aí ele diz que pronomes de tratamento não devem ser utilizados na segunda pessoa, e sim na terceira pessoa. Aí a gente fica com o que diz a regra, e a regra diz exatamente isso. Aí por isso que eu acho que não vai ter nenhum problema de mudar, porque assim, entre eles, entre os normativos e os prescritivos, que são os gramáticos e os linguistas, entre eles não há nenhum problema, porque eles entendem que essa é a expressão formal de tratamento da língua. Então, se essa é a expressão formal, nós precisamos nos adequar. Eu já falei para vocês, há uma distinção, há uma diferença entre a língua falada da língua escrita. A língua falada é aquilo que nós usamos no dia a dia, é o que estabelece a informalidade. Então, se nós estivéssemos transgredindo aí essa regra de pronome de tratamento, se nós usássemos a segunda pessoa, pela língua falada não teria nenhum problema, mas pela língua escrita, que é a norma, a gramática normativa, vai ter o problema, porque pronomes de tratamento precisam ser utilizados sempre na terceira pessoa, porque a regra ela preceitua isso. Belezinha, gente? Tranquilo. Tranquilo. Então, coloque na cabeça isso, que pronomes de tratamento permanecem sempre na terceira pessoa. Gente, a gente vai dar uma parada aqui, tá? A gente para nessa regra número 6. Na próxima aula, a gente continua as outras regras e a gente vai trazer alguns exercícios. Eu preciso que vocês hoje tenham colocado em mente o seguinte: na concordância nominal, nós estamos tratando de nomes. E os principais nomes que nós tratamos hoje foram 3. Quais foram eles? Qual foi a pergunta, professor? Na concordância nominal, nós estamos falando da concordância entre nomes. Na aula de hoje, nós falamos na concordância principal de 3 nomes. Quais foram esses 3 nomes? Nós falamos em 3 classes gramaticais como nomes. Quais foram essas 3 classes gramaticais? Substantivo, adjetivo, advérbio. Certo. Foram essas aí. Substantivo, adjetivo e advérbio. O adjetivo vai sempre concordar com o substantivo. Sim ou não? Sim. Então, eu estou falando para vocês, a língua está dizendo para vocês que o adjetivo na concordância nominal é variável ou invariável? Variável. Variável. Se ele concorda com o seu substantivo, é porque ele é variável. Mas vai dizer também que advérbio funciona como nome. E que advérbio é variável ou invariável? Invariável. Invariável. Vimos que algumas palavrinhas funcionam tanto como substantivo, tanto como adjetivo, como também como advérbio. Uma delas foi o bastante. Nós vimos que o bastante pode sofrer variação ou não. Para que o bastante sofra variação e seja adjetivo, ele precisa se referir a quem? Para que o bastante sofra variação e seja um adjetivo, Verbo, ele precisa... adjetivo, advérbio. Não, peraí, não, atenção.
Para que o bastante seja um adjetivo e seja variável, ele precisa se referir a quem? Substantivo. Ao substantivo, só ele. Para ser adjetivo, bastantes coisas, bastantes livros, bastantes pessoas. Então, para que ele sofra variação, ele tem que se referir a um substantivo. E aí ele é adjetivo. Mas para que ele seja tratado como advérbio, e aí ele vai ser invariável, ele precisa se referir a quem? Adjetivo, verbo Isso. e advérbio. Isso. Adjetivo, verbo e advérbio. E finalizamos a nossa regra, na nossa aula de hoje, com essa regra número 6, que são os pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento concordam sempre em que pessoa? Terceira pessoa. Terceira pessoa, nunca segunda pessoa. Tá? Então, concordância nominal é concordância entre nomes. São os nomes que vão determinar a concordância entre eles. Substantivo e adjetivo variável. Advérbio invariável. Lembra disso. A regra número 1 falou lá de um substantivo ligado por mais de um adjetivo. Quando isso acontecer, observem os artigos. Se aparecer artigo para cada adjetivo, o substantivo fica no singular. Se não aparecer artigo para cada adjetivo, o substantivo vai ficar no plural. E com isso nós finalizamos nossa Flávio, aula de hoje. Pode dizer, pode falar. uma duvidazinha sobre aquele incluso e anexo. Quando tem um em na frente. Vamos lá, vamos para ele. Vamos lá, tá aí. Se tiver... Eita, quem foi que falou isso? Foi o David, foi? Isso. Ó, tem um macete, foi bom, David, você ter colocado esse em na frente aí. Foi bom. Ó, se aparecer anexo e incluso, são adjetivos, são variáveis, tá? Mas quando aparecer a preposição antes, o em, esse em é preposição. Em anexo. Sempre que aparecer a preposição antes, ele passa a ser um advérbio. Quem na verdade está tornando esse anexo invariável é a preposição em. Certo? Certo. É o em que está tornando a expressão anexo invariável. Em anexo. Então, isso aí passa a ser uma locução adverbial e passa a ser, portanto, Esse invariável. em serve para as outras palavras que tá no slide. Não. É só para o anexo mesmo. Não. É só para o anexo. Tranquilo. É só para ele. É porque essa expressão em anexo, ela é única. Ela é exclusiva. Tá? Certo. Beleza, gente? Tranquilo? Tranquilo. Massa. Então, daqui a pouco o professor Jimmy entra para dar aula, dar continuidade à aula com vocês. Um abraço e qualquer coisa, na sexta-feira, olha, sempre que vocês tiverem dúvida, gente, de uma aula para outra, na sexta-feira, se vocês tiverem alguma dúvida estudando esse assunto, tragam para a aula. É bom, sempre enriquece nossa aula. Tá? Então, não deixem passar, não. Tragam para a aula, que é muito bom para a gente tirar e sanar as nossas dúvidas, certo? Beleza. Beleza, gente. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. E Ele há de querer. Um abraço.